Eu sei que muitos não acreditam, mas a verdade é que a vida nos ensina de maneiras que nunca imaginamos. Quando eu tinha apenas 14 anos, não sabia o que era ser mãe. Não tinha idade, nem experiência, nem preparo. Mas a vida não espera a gente ficar pronta. Fiquei grávida de um homem que me prometeu o mundo, mas o que me restou foi a vergonha e o medo de uma situação que parecia não ter saída. Meus pais queriam que eu desistisse do meu filho, e para eles o aborto parecia a única solução. Mas eu não aceitei. Eu lutei com todas as forças que eu tinha para proteger aquela vida. E não foi fácil, mas eu consegui. Eu venci. Meu nome é Helena, e tenho 76 anos e moro em Bom Jesus da Lapa, aqui no estado da Bahia. Antes de começar, peço a você, querida, que está me assistindo, para deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. E me digam de onde você está assistindo essa história. E assista até o final, porque garanto que essa história vai tocar no seu coração. Agora vamos lá. Capítulo 1. O começo de tudo. Eu lembro como se fosse ontem. Eu tinha apenas 14 anos, uma idade em que a gente mal sabe o que é ser adulta. Mas é justamente nessa idade que a vida nos surpreende de um jeito que a gente nunca espera. Eu morava com meus pais em um lugar simples, no sertão da Bahia, onde o sol parece nunca descansar e a terra está sempre seca. A casa era pequena, mas cheia de carinho, e a vida lá, embora dura, era cheia de trabalho. Meu pai, um homem forte e de poucas palavras, sempre dizia que o importante era ser forte e não deixar ninguém te derrubar. Minha mãe, uma mulher de fé, sempre rezava para que tivéssemos saúde e sabedoria para enfrentar o que a vida nos trouxesse. Eu não sabia muito sobre o mundo além da roça. Quando a gente é criança, parece que tudo gira em torno do que está perto: os amigos da escola, os brinquedos improvisados com pedaços de madeira e os passeios na rua de terra com os pés descalços. Mas tudo mudou quando eu conheci um rapaz que me fez sentir coisas que nunca tinha sentido antes. Ele tinha um sorriso bonito, um olhar que parecia entender tudo o que eu sentia, e as palavras que dizia me faziam sentir importante, como se eu fosse única no mundo. Ele me prometeu que sempre estaria ao meu lado, mas, na verdade, ele só estava me mostrando como era fácil acreditar em mentiras bonitas. Eu era uma menina, mal sabia o que era amar de verdade. Quando soube que estava grávida, eu não sabia o que fazer. O medo tomou conta de mim como uma sombra escura, e não conseguia falar com ninguém sobre o que estava acontecendo dentro de mim. Eu não sabia o que era certo ou errado, e o que mais me assustava era pensar no que meus pais iriam fazer. Eu sabia que eles nunca iriam me aceitar de volta se soubessem da verdade. No sertão, as pessoas falavam demais, e uma gravidez fora do casamento poderia trazer vergonha para toda a família. Eu tentava esconder a barriga, mas quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava. Quando a barriga já estava grande, meus pais começaram a perceber. Meu pai, que sempre foi duro comigo, olhou para mim de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. A dor no olhar dele me cortava, e foi quando ele disse com a voz firme que eu precisava fazer o que fosse necessário para resolver aquela situação. Aqui em casa, a gente não tem espaço para essa vergonha, ele disse. Minha mãe chorava, mas não falava nada. Só rezava, com as mãos postas, como se pudesse pedir a Deus para mudar a realidade. Eu sabia o que eles queriam. Eles queriam que eu apagasse o que estava dentro de mim, como se fosse uma coisa que não tivesse importância. Eles não entendiam que aquele bebê, por menor que fosse, já fazia parte de mim. Eu não sabia como contar a eles o quanto eu amava aquela vida que crescia dentro de mim, e o quanto não queria acabar com ela. Não tinha coragem de me enfrentar. Eu queria ser forte, mas a pressão era muito grande. Eles estavam me empurrando para uma decisão que não era minha. Vai ser o melhor para todos, diziam. Mas algo dentro de mim se rebelava. Eu não podia fazer isso. Eu não podia olhar para aquele serzinho dentro de mim e simplesmente apagar tudo. Mesmo sem saber o que o futuro me reservava, eu sabia que minha escolha precisava ser diferente. E foi assim que tomei a decisão que mudaria minha vida para sempre. Fui embora, sozinha,
sem falar com ninguém, peguei minhas coisas e fugi para a cidade mais próxima. Não sabia o que ia encontrar lá, mas o que eu sabia é que eu não podia voltar. Não podia voltar para a vergonha, para a dor. Eu precisava estar longe, em um lugar onde pudesse respirar e viver a minha verdade. Capítulo 2. A decisão de fugir. Eu nunca tinha saído de casa sozinha antes. Minha vida inteira tinha sido dentro daquela pequena roça, com os mesmos rostos, as mesmas estradas, os mesmos campos de milho e feijão. Então, quando decidi fugir, não sabia ao certo para onde estava indo. Apenas sabia que tinha que sair. O medo tomava conta de mim, mas a necessidade de proteger o meu filho, de dar a ele uma chance de viver, era ainda maior. Eu sabia que não podia permitir que alguém decidisse por mim o que seria da minha vida e da vida do meu filho. A estrada até a cidade mais próxima não era fácil. O calor do sertão me deixava cansada e a barriga, que já estava grande, pesava mais a cada passo. Eu caminhava devagar, com medo de ser vista. A todo momento, olhava para trás, temendo que meus pais viessem me buscar. Mas algo me impulsionava a seguir em frente. Talvez fosse a esperança, ou talvez fosse o simples fato de saber que, pela primeira vez, eu estava fazendo algo por mim mesma, algo que ninguém poderia tirar de mim. Cheguei à cidade depois de 2 dias de caminhada. Minhas pernas estavam dormentes, meu corpo exausto, e a fome me apertava a barriga. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação estranha de liberdade invadia o meu peito. Eu não sabia o que me aguardava ali, mas o que sabia era que eu tinha algo muito mais valioso que a vergonha. Eu tinha uma vida dentro de mim, e isso era mais importante que tudo. Na cidade, não era fácil encontrar trabalho. Eu não sabia o que fazer, mas, com o pouco que tinha, comecei a procurar por qualquer coisa. Até que, por sorte, encontrei um lugar para dormir em uma pensão simples, onde outras mulheres também trabalhavam como serviçais. A dona da pensão, Dona Nair, era uma mulher de idade, que me olhou com pena, mas não disse nada. Ela me deu um canto para dormir e um prato de comida. Aqui você pode ficar, mas precisa ajudar no que for preciso, ela disse com um olhar cansado. E assim eu fiz. Acordava cedo todos os dias para ajudar na limpeza da pensão e cozinhava para os outros trabalhadores. O trabalho era difícil e as condições nem sempre eram boas, mas, ao menos, eu tinha um lugar para ficar e uma comida quente. No começo, as pessoas na cidade não sabiam o que fazer de mim. Eu era apenas mais uma menina do sertão, com um ventre grande e um olhar perdido. Ninguém se importava muito com a minha história. As mulheres da pensão, que também enfrentavam suas lutas, falavam pouco, mas me davam o tipo de apoio que eu nunca imaginaria encontrar. Elas me ensinaram a lidar com a dor de estar longe de casa e com a tristeza de ver o futuro incerto. E mesmo sem saber, elas me mostraram que não estava sozinha. O tempo foi passando e o bebê dentro de mim continuava crescendo. Eu sabia que em breve teria que enfrentar o momento mais difícil de todos, o parto. Mas por mais que eu temesse, também sabia que estava fazendo o certo. Meu filho seria bem-vindo no mundo, independentemente de como o futuro se desenhasse. Eu o amava profundamente, e isso bastava. Mesmo no meio daquelas dificuldades, eu sentia que a minha coragem havia se transformado em uma força que eu nunca soubera que tinha. Cada dia que passava, meu filho crescia mais forte dentro de mim, e eu também. Foi então que, quando o sol já estava se pondo em uma tarde quente de janeiro, Dona Nair me chamou. — Você está bem, Helena? Perguntou ela, olhando-me com olhos cheios de compaixão. Eu respirei fundo, tentando esconder a dor que eu sentia, e respondi: Estou, só preciso de um pouco de paz para esperar o momento certo. Dona Nair me olhou com mais intensidade e disse em voz baixa: Se você precisar de algo, não hesite. Ninguém aqui vai te virar as costas. Você tem um lugar aqui, se precisar ficar. Naquele momento, algo dentro de mim se acalmou. Eu não estava mais sozinha. Eu tinha encontrado um lugar onde poderia dar à luz ao meu filho e onde poderia lutar por ele sem ser julgada. Eu sabia que, por mais difícil que fosse, eu conseguiria.
Eu tinha encontrado a minha força e pela primeira vez não tinha medo. Capítulo 3. O nascimento de uma mãe. O vento quente do sertão já parecia bem distante, mas as lembranças de sua terra natal não saíam da minha cabeça. A cidade era uma mistura de sons e imagens novas, mas tudo ali me parecia diferente, até um pouco estranho. No entanto, algo dentro de mim estava mudando. Eu estava aprendendo a viver sozinha, a lidar com o que a vida me impunha e, acima de tudo, estava me tornando uma mãe. O tempo passava devagar, mais lento do que eu gostaria, e a minha barriga não parava de crescer. Os primeiros dias eram cheios de incertezas, mas logo fui percebendo que a cidade, embora grande e agitada, estava me oferecendo algo que eu nunca imaginei: uma chance. Não era uma chance fácil, mas era a minha chance. Eu tinha medo do parto. Um medo que apertava meu peito, mas não ao ponto de me fazer desistir. Naquela noite, as contrações começaram de repente, e eu sabia que era a hora. O que mais me assustava não era o que estava acontecendo no meu corpo, mas a solidão que eu sentia. Apesar de ter a pensão, a sensação de estar sozinha, com aquele peso imenso de responsabilidade, era ainda mais forte do que as dores que me invadiam. Dona Nair, vendo o meu sofrimento, foi a primeira a me ajudar. Ela me levantou da cama, me apoiou nos braços e disse: "Não tenha medo, minha filha. Você é mais forte do que pensa. Esse bebê vai nascer e você vai estar bem." Ela me levou até o quartinho pequeno no fundo da pensão, que ela usava como uma espécie de depósito. Aquelas paredes simples estavam prestes a testemunhar algo imenso: o nascimento de uma mãe. A dor aumentava e as horas pareciam se arrastar como se o tempo estivesse, de certa forma, desacelerando para me testar. Eu não sabia se estava pronta, mas uma coisa eu sabia: tinha que continuar. Naquele momento, não havia ninguém mais importante que eu e meu filho. Nada mais importava, além de garantir que ele chegasse ao mundo. Dona Nair me orientou, com a paciência de quem já viu o milagre da vida acontecer muitas vezes. Ela falava comigo de forma suave, mas suas palavras eram como um remédio para o meu medo. "Respire fundo, minha filha. Confie em si mesma. Lembre-se de que esse filho vai ser a sua força." À medida que as dores aumentavam, meu corpo começou a me mostrar o que ele era capaz de fazer. Eu me sentia frágil, mas uma força inusitada surgia dentro de mim. Meu filho estava prestes a nascer, e naquele momento, tudo o que eu sentia era a certeza de que ele seria uma parte de mim para sempre. Eu sabia que minha vida mudaria para sempre, mas ao mesmo tempo, sentia um tipo de alívio, como se o nascimento dele fosse a única coisa que eu realmente controlava naquele instante. E finalmente, depois de muitas horas de sofrimento, aquele choro. Um choro que quebrava o silêncio da noite e me fazia sentir uma paz indescritível. Eu o segurei em meus braços, aquele serzinho frágil e tão perfeito, e olhei para ele, com lágrimas nos olhos, com o coração transbordando de amor e gratidão. Aquele choro, que antes me parecia assustador, agora era a minha música favorita. Dona Nair estava ali, ao meu lado, com um sorriso que não precisava de palavras. Ela me ajudou a envolver o bebê em um pedaço de tecido e o colocou em meus braços. "Você fez isso, Helena," ela disse suavemente. "Agora você tem uma razão para continuar, uma razão para lutar." O bebê se aninhou em meus braços e pela primeira vez eu me senti completa. A dor do parto, a solidão, os medos, tudo desapareceu naquele instante. Eu tinha o meu filho nos braços e nada mais importava. Ele era meu e eu era dele, para sempre. Eu sabia que a jornada seria difícil, cheia de desafios. Mas naquele momento, com o olhar inocente do meu filho fixado em mim, eu soube que estava pronta para enfrentar o que fosse necessário. Ele seria meu guia, minha força e minha razão para nunca desistir. Capítulo 4. A luta pela sobrevivência. O tempo passava, e como um rio que nunca para, a vida seguia seu curso. Cada dia era uma nova luta, e eu sentia que, a cada passo, o peso das minhas escolhas aumentava.
A chegada do meu filho trouxe uma luz imensa para o meu coração, mas também trouxe uma responsabilidade imensa. O mundo lá fora não era gentil, e eu sabia que precisava ser mais forte do que nunca para garantir o futuro dele. Eu e o bebê, que chamei de João, passávamos nossos dias em meio à rotina simples e difícil de quem não tem muitas opções. O trabalho na pensão era árduo, e Dona Nair me ajudava sempre que podia, mas as dificuldades eram muitas. A comida nem sempre era suficiente, e as roupas eram velhas, passadas de uma pessoa para outra. A cada semana, minha preocupação com o futuro do meu filho crescia. Como seria possível dar a ele uma vida digna se eu mesma não sabia o que fazer para sobreviver? A cidade era cheia de possibilidades, mas também cheia de gente que, como eu, lutava para não afundar. Todos os dias, olhava para os outros moradores da pensão, que vinham de vários cantos do país, buscando um futuro melhor. A maioria, assim como eu, estava tentando fugir de algo, da miséria, da dor, da solidão. Eu não estava sozinha nessa luta, mas às vezes a solidão parecia pesar mais do que tudo. Nas horas livres, eu ia até o mercado para comprar o pouco que podia. Não era fácil fazer uma refeição com tão pouco, mas sempre dava um jeito. O cheiro das frutas frescas e dos temperos no mercado me faziam lembrar da roça, dos tempos em que minha mãe plantava tudo com suas próprias mãos. Eu me perguntava se algum dia João teria a oportunidade de ver a beleza da natureza como eu vi, mas sabia que era impossível voltar àquele lugar agora. Eu já tinha escolhido seguir em frente e não podia mais olhar para trás, mas a vida me testava. E as dificuldades continuavam. Dona Nair ficou doente e o peso das responsabilidades caiu sobre mim com mais força. A pensão, que antes parecia ser um abrigo seguro, começou a enfrentar dificuldades financeiras. O aluguel atrasava, os outros trabalhadores começaram a reclamar, e a sensação de que eu estava perdendo o controle aumentava a cada dia. Foi quando conheci Dona Célia, uma mulher mais velha que vinha de outra cidade do interior. Ela havia vivido a vida inteira no campo, mas agora estava na cidade tentando se sustentar como vendedora ambulante. Dona Célia percebeu minha situação e, sem me conhecer muito bem, me fez uma proposta. Se você quiser, posso te ensinar a fazer roupas para vender. Sei que você tem mãos habilidosas e, com o que você já sabe, vai conseguir fazer alguma coisa que ajude a sustentar seu filho. As palavras dela me deram uma nova esperança. No começo, eu estava relutante. Eu nunca tinha feito roupas para vender, e o medo de falhar me impedia de acreditar que eu seria capaz. Mas, ao olhar para João, que estava tão pequeno e vulnerável, percebi que não podia me dar ao luxo de duvidar de mim mesma. Eu precisava tentar. Dona Célia me ensinou a cortar, costurar e fazer peças simples, mas bonitas. O tempo foi passando e, com ele, fui ganhando confiança. Aos poucos, comecei a vender algumas roupas e o dinheiro foi me permitindo pagar as dívidas que estavam se acumulando. O esforço, a paciência e a determinação estavam começando a dar frutos. João crescia rápido e, a cada sorriso dele, eu me sentia mais forte. Ele estava crescendo em um lugar onde as dificuldades eram imensas, mas ele também estava aprendendo, mesmo sem saber, que a vida é feita de luta e superação. Quando ele sorria para mim, era como se o peso de tudo o que eu estava enfrentando diminuísse. Ele era a razão pela qual eu continuava a lutar. Mas nem tudo era fácil. As dificuldades não desapareceram. No entanto, o que eu aprendi é que, por mais que a vida nos teste, sempre haverá um caminho. Às vezes, esse caminho é mais árduo do que imaginamos, mas se tivermos coragem para seguir, sempre podemos encontrar uma maneira de continuar. E é isso que eu ensino a João todos os dias. Nunca desista, mesmo quando tudo parecer impossível. Capítulo 5. O peso do passado e a esperança do futuro. O sol estava se pondo e o vento leve trazia um cheiro familiar, mas distante, algo que me fez lembrar do sertão. Eu estava indo para o mercado com o cesto de roupas, um pouco cansada, mas ainda com a esperança de vender alguma coisa para garantir o sustento de João.
Foi quando de repente vi ele. Zé. Ele era um homem que eu conhecia da minha infância, alguém que fazia parte daquele pedaço do meu passado que eu tentava esconder o mais longe possível. Zé era mais velho que eu, mas lembro bem de como ele sempre esteve por perto quando eu era mais nova. Ele era amigo de meu pai, um daqueles homens que ficava nas rodas de conversa na praça, falando sobre a terra e as dificuldades da vida no campo. Era alguém que, embora não fosse da minha família, fez parte das histórias que eu ouvia enquanto crescia. Quando Zé falava, era como se todo mundo o ouvisse, pois suas palavras tinham sempre um tom de sabedoria da roça, como quem já sabia os segredos da terra e da vida. Quando vi Zé ali, no meio da rua movimentada, não sabia como reagir. O tempo e a distância haviam nos afastado, mas eu sabia que aquele encontro não era uma simples coincidência. Ele me viu primeiro e, com aquele sorriso que nunca mudou, gritou meu nome. Helena, minha filha, quanto tempo, hein? O som do meu nome vindo de sua boca me fez parar no lugar. Não era como se ele fosse uma figura estranha. Pelo contrário, ele me era muito familiar. Mas, ao mesmo tempo, aquela saudade que eu sentia de um passado distante me trouxe uma sensação de angústia. Não queria olhar para trás, não queria reviver o que ficou para trás. Eu estava aqui, construindo uma vida nova, longe de tudo o que conhecia. Zé, faz muito tempo, respondi com uma voz que, apesar de tranquila, carregava uma carga de emoção que eu tentava esconder. Zé se aproximou e começou a falar sobre a roça, como as coisas estavam mudando. Ele contou que a terra, antes rica e produtiva, estava empobrecida. As casas estavam desmoronando e os outros moradores haviam ido embora. Ele me disse que muitos dos antigos vizinhos de minha família estavam agora espalhados por várias partes, à procura de uma vida melhor. A cada palavra que ele dizia, eu sentia o peso do passado me atingindo, mas ao mesmo tempo eu sabia que minha vida agora estava em outro lugar. Zé parecia não perceber o impacto de suas palavras. Para ele, a roça era a vida que ainda existia, mesmo que em pedaços. Para mim, no entanto, aquele lugar já não fazia mais sentido. Eu tinha fugido para viver de outra maneira, para ser algo além da menina que meu pai controlava com seus olhares severos e minha mãe com suas expectativas. Mas o que me fez parar de verdade foi quando Zé, com um tom mais suave, me perguntou: Você pensa em voltar, Helena? A roça está lá, esperando por você. Essas palavras me pegaram de surpresa. Eu sabia o que ele queria dizer. Ele queria que eu voltasse, que eu deixasse a vida que eu havia escolhido e retornasse para aquele lugar, para os braços de meus pais e para o que era familiar. Mas, ao mesmo tempo, a decisão estava clara dentro de mim. O meu lugar agora era com João. Eu não era mais a mesma menina que fugiu para salvar sua dignidade. Eu agora tinha uma vida para cuidar, um filho para criar. Não podia mais olhar para o passado e me deixar levar pela culpa ou pelo que poderia ter sido. Fiquei em silêncio, e Zé, percebendo que talvez tivesse ido longe demais, me olhou com uma expressão de compreensão. Quando finalmente falei, minha voz estava mais firme do que eu imaginava. Não posso voltar, Zé, disse eu, com a certeza de quem sabe exatamente o que está dizendo. A minha vida agora é aqui, com meu filho. Eu não posso voltar a ser quem eu era. Eu sou uma mãe agora, e isso é o que importa. Eu sabia que Zé entendia, mas talvez não como eu gostaria que ele entendesse. Ele me olhou de maneira pensativa, como quem tenta decifrar uma decisão difícil, e então, com um suspiro, ele sorriu. Mas dessa vez o sorriso era mais triste, como se soubesse que eu não tinha mais espaço naquela vida. Eu entendo, Helena, ele disse com uma suavidade na voz. Entendo que a vida leva a gente para caminhos que a gente não escolhe, e às vezes não dá para voltar atrás. Eu senti o peso das suas palavras, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim se aliviou. Não havia mais lugar para o arrependimento. Eu já havia escolhido o meu caminho e ele passava por João. O passado, com suas dores e culpas, ficou para trás. Eu agora tinha um novo propósito.
ser a mãe que meu filho merecia. Me despedi de Zé e ele se afastou, deixando-me com meus pensamentos. Eu caminhei de volta para a pensão, com a certeza de que aquele encontro não foi apenas uma casualidade. Ele me fez entender que, por mais que o passado tenha tentado me chamar de volta, eu não poderia mais olhar para ele. Eu estava pronta para seguir em frente. O futuro, com João ao meu lado, era o que eu precisava agora. Naquela noite, olhando para o céu estrelado, senti que finalmente o passado não me controlava mais. Eu havia encontrado minha força e, com meu filho, eu poderia enfrentar qualquer desafio que a vida trouxesse. Capítulo 6. O novo caminho. A vida parecia estar finalmente me oferecendo uma chance. Depois do encontro com Zé, eu sabia que não podia mais olhar para trás. A roça, com todas as suas lembranças de dor e medo, não tinha mais espaço na minha vida. Agora, o futuro estava aqui, com João, meu filho. Ele era a minha força, o que me empurrava para seguir em frente, mesmo quando o medo me paralisava. Eu comecei a me dedicar mais ao que podia fazer para garantir nosso sustento. As roupas que costurava já não eram o suficiente, então fui atrás de algo novo. Dona Nair, sempre com sua sabedoria, me incentivou a tentar fazer doces, algo simples, mas que poderia trazer um bom dinheiro. O cheiro doce das guloseimas me dava um pouco de esperança. Num dia de feira, levei os primeiros doces que fiz. Meus nervos estavam à flor da pele, mas, quando uma senhora experimentou e pediu mais, meu coração deu um salto. O sorriso dela me deu uma confiança que eu não sabia que tinha. Em poucas horas, as pessoas começaram a se aproximar e eu vendi todos os doces. Algo dentro de mim se acendeu. Pela primeira vez, eu senti que estava criando algo para o meu futuro e que eu poderia sim prosperar. Na volta para a pensão, meu coração estava leve. Olhei para João brincando no canto e percebi que finalmente eu estava construindo algo. O medo ainda estava ali, mas não mais como um obstáculo. Agora, ele era uma motivação para seguir em frente. Dona Nair, vendo meu sorriso, me abraçou e disse, sem palavras, que ela sabia que eu conseguiria. Não precisei de mais nada. Eu estava pronta para encarar o que viesse pela frente. Capítulo 7. O encontro inesperado. O dia começou como qualquer outro, com a mesma rotina. Acordei cedo, fiz os doces com Dona Nair e fui até o mercado para vender. Mas à medida que o dia se arrastava, algo me dizia que algo grande estava prestes a acontecer. Eu sentia um peso no peito, como se as coisas não estivessem mais no meu controle. O aumento do aluguel da pensão me consumia. Eu sabia que não poderia mais arcar com aquilo sozinha. A cada passo, a dúvida me consumia mais. Onde eu e João iríamos morar se não conseguisse pagar? O que fazer para continuar? Naquela tarde, enquanto caminhava pela praça, tentando organizar meus pensamentos, algo me parou. Um homem estava parado ali, perto do banco onde sempre me sentava. Eu o olhei sem querer, mas ao perceber quem era, meu corpo congelou. Ele me viu também, e por um instante o tempo pareceu parar. Miguel, o pai de João. Eu não o via há anos. A última vez que o vi foi quando eu decidi fugir, grávida de João, sem olhar para trás. Desde então, ele nunca procurou saber de nós. Ele sempre foi distante, e depois que ele me deixou sozinha, fui eu quem teve que arcar com as consequências. Agora, ali estava ele, na minha frente, com a mesma expressão de indiferença, mas algo em seus olhos parecia diferente. Algo que eu não conseguia identificar, mas que me fez sentir uma mistura de raiva e incredulidade. Helena, ele disse, com um tom que eu não reconhecia. Eu não esperava te encontrar aqui. Eu permaneci em silêncio por um longo momento, observando-o. Como ele ousava aparecer agora, depois de tanto tempo? Ele, que me deixou para enfrentar tudo sozinha, agora estava ali, como se nada tivesse acontecido. Você está bem? Ele perguntou, com uma preocupação que parecia sincera, mas que, no fundo, só aumentava a dor que eu sentia. Como ele podia se preocupar agora, depois de tudo? Bem,
Como eu poderia estar bem, Miguel? Minha voz saiu mais dura do que eu esperava. Depois de tudo o que você fez, você simplesmente sumiu. Não procurou saber de mim nem de João. E agora você aparece aqui, perguntando se estou bem? Ele olhou para o chão, como se tentasse encontrar as palavras certas. Eu o observei, esperando por um pedido de desculpas, por algo que mostrasse que ele realmente se importava. Mas o que ele disse a seguir foi algo que eu não esperava. Eu sei que não fui o pai que você esperava, e também sei que te feri muito, Helena. Mas a verdade é que eu nunca parei de pensar em vocês. E agora, finalmente, consegui alguma estabilidade na minha vida. Quero ajudar você e João. Eu sei que não mereço nada disso, mas... se você me der uma chance, posso ajudar no que for preciso. Eu o encarei, sem saber o que pensar. Miguel, o homem que me deixou sozinha em um momento tão difícil, agora estava ali, oferecendo ajuda. O que isso significava? Ele estava sendo sincero ou só tentando se redimir da culpa que carregava? A raiva que eu sentia era grande, mas algo em mim também sentiu uma pontada de alívio. Eu sabia que não deveria confiar nele, mas ao mesmo tempo pensava no que isso poderia significar para João. Por que agora, Miguel? Eu perguntei, minha voz mais calma, mas cheia de dor. Por que só agora, depois de tanto tempo? Ele suspirou profundamente, como se o peso de tudo o que havia feito fosse finalmente se fazer presente. Eu sei que foi tarde demais. Eu devia ter sido um pai para João desde o começo. Eu falhei. Mas agora, eu quero tentar, Helena. Quero ajudar vocês. Eu tenho um trabalho estável e condições de ajudar você com o aluguel. Eu posso ajudar no que precisar, e se você permitir, eu quero ser parte da vida de João. Por um momento, eu fiquei em silêncio. O que eu deveria fazer? O que isso significava para João? A decisão não era minha sozinha. Era sobre o futuro dele, sobre se eu conseguiria abrir meu coração para aceitar a ajuda de um homem que me magoou tanto. Eu não posso voltar atrás, Miguel, eu disse, olhando em seus olhos. Você não vai apagar o que aconteceu, mas para o bem de João, eu aceito sua ajuda. Mas não pense que isso muda tudo. Eu vou continuar minha vida do meu jeito. Isso não significa que tudo está resolvido. Ele me olhou com um misto de tristeza e esperança. Eu entendo, Helena. E sei que ainda tenho muito a provar, mas por favor, me deixe tentar. Com aquelas palavras, algo dentro de mim se acalmou. Eu sabia que ainda havia muitos desafios pela frente. Miguel não iria desaparecer de repente, e a raiva ainda era uma sombra constante. Mas ao olhar para ele e pensar em João, senti que essa era uma oportunidade. Uma oportunidade para João conhecer o pai. Uma chance de tentar reescrever a história, mesmo que não fosse perfeita. Está bem, eu disse mais firme. Mas você vai precisar mostrar que merece essa chance. Ele assentiu com a cabeça, e eu o observei por mais um instante, antes de virar e seguir meu caminho de volta para a pensão. Não sabia o que o futuro nos reservava, mas naquele momento sabia que por mais difícil que fosse, eu não estava mais sozinha. Capítulo 8. Um novo começo. João já tinha 3 anos quando, finalmente, decidi que seria a hora de mudar. A vida com Miguel, depois de tanto tempo, parecia ter se estabilizado. Eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Eu estava tão acostumada a enfrentar tudo sozinha, a proteger meu filho sem ninguém por perto, que a ideia de dividir minha vida com Miguel, de voltar a ter ele por perto, me causava um misto de emoções. Mas o tempo passou, e com ele, a decisão se tornou inevitável. Eu e João precisávamos de um novo começo. Miguel tinha se mostrado disposto a ser o pai que nunca foi. Ele havia mudado, estava ali, ao meu lado, pronto para construir algo novo. Quando ele me pediu finalmente para que morássemos juntos, eu não sabia como responder. Era uma escolha difícil, mas algo em meu coração me dizia que, talvez, fosse a hora certa. Eu olhei para João, agora um garotinho alegre e curioso, e vi o quanto ele precisava de uma base, de uma família, de algo mais.
Miguel estava disposto a oferecer isso, e eu sabia que, ao menos por ele, eu deveria tentar. Na véspera de nossa mudança, senti uma necessidade imensa de me despedir de Dona Nair. Ela foi mais que uma amiga para mim. Ela foi minha mãe quando a minha me rejeitou, foi meu abrigo nos momentos mais difíceis. Eu sabia que a decisão de me mudar para a casa de Miguel significava cortar o último elo que eu tinha com a vida antiga, com a vida de lutas e superações que vivi até então. Fui até a casa de Dona Nair, onde ela me recebeu com aquele sorriso acolhedor, como sempre fazia. Ela estava na cozinha, mexendo em uma panela, o cheiro delicioso do arroz com feijão invadindo o ambiente. Dona Nair, preciso falar com a senhora, disse, a voz um pouco trêmula. Ela me olhou com os olhos atentos, como sempre fazia, e se aproximou. O que aconteceu, minha filha? Sabe, Dona Nair, eu e João estamos indo morar com Miguel, disse, tentando controlar a emoção. Eu acho que é o momento de recomeçar. Ele tem se esforçado e eu não posso mais viver sozinha com ele. Ele precisa de uma família e talvez seja a hora de tentar. Dona Nair me olhou por um longo momento, com um silêncio que parecia mais profundo que as palavras que eu estava tentando dizer. E então ela se aproximou de mim, me abraçou forte e disse, com aquela calma que só ela tinha: Você sempre soube o que fazer, Helena. Eu nunca duvidei de você. Sei que vai fazer o melhor para o João. E, se é isso que você acredita, então você está tomando o caminho certo. Senti uma onda de gratidão, um amor tão grande por ela que quase me perdi nas palavras. Dona Nair, a senhora foi a mãe que eu nunca tive. Eu não sei o que teria sido de mim sem você. Obrigada por tudo. Ela sorriu e me olhou com aqueles olhos cheios de carinho. Você é uma mulher forte, Helena. Não precisa me agradecer. Eu fiz o que qualquer mãe faria. Cuidei de você. Agora vá e seja feliz. O João e você merecem a felicidade. Não importa o caminho, você já tem a força para seguir em frente. As palavras de Dona Nair ficaram comigo enquanto eu arrumava as últimas coisas para a mudança. O que ela me disse era verdade. Ela foi mãe para mim nos momentos mais difíceis e agora era a hora de seguir em frente, de recomeçar com Miguel, de construir uma nova vida para mim e para João. No dia da mudança, Miguel estava lá, ajudando com as malas, e João, como sempre, estava correndo pela casa, cheio de energia. Eu sabia que o futuro seria cheio de desafios, mas agora, com Miguel ao meu lado, eu sentia que poderia enfrentá-los. Era o começo de uma nova fase. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas uma coisa era certa: não importava o que viesse. Eu tinha uma família agora. E mais importante, João teria a chance de crescer com ambos os pais. Antes de fechar a porta pela última vez, olhei para a casa onde passei tanto tempo e senti um misto de nostalgia e gratidão. Ali eu cresci. Ali aprendi que a vida é feita de escolhas. E a escolha de agora era recomeçar. Recomeçar por João. Por nós. Dona Nair me abraçou uma última vez, e eu soube que, independentemente de onde eu estivesse, ela sempre faria parte da minha história. Ela me deu a força para seguir em frente, e agora era a minha vez de construir um novo caminho. Capítulo 9. O luto e a decisão. Os anos passaram, e com eles, minha vida com Miguel se estabilizou. Vivemos juntos por muito tempo, mais de 15 anos, construindo uma vida sólida, apesar das dificuldades iniciais. João, já adulto, seguia seu caminho, e eu e Miguel finalmente encontramos um espaço onde pudemos respirar, sem o peso constante das inseguranças do passado. Nosso lar era simples, mas preenchido com a sensação de que, finalmente, estávamos em paz, juntos, depois de tanto tempo. Miguel e eu, depois de tanto tempo separados, conseguimos aprender a lidar com nossas diferenças. O amor entre nós nunca foi perfeito, mas ele se tornou mais sólido com o tempo. À medida que João crescia, nós dois nos tornávamos mais compreensivos e, finalmente, conseguíamos olhar para o futuro com um pouco mais de esperança. Mas, como a vida é imprevisível, algo aconteceu que mudou tudo.
Eu não esperava, nem em meus piores pesadelos, que Miguel partisse tão cedo. Foi uma manhã chuvosa, uma daquelas manhãs em que o mundo parece ainda mais pesado. Miguel havia saído para trabalhar, como de costume. O telefone tocou e a voz do outro lado da linha me congelou. Um acidente de carro. Miguel estava no hospital e eu corri para lá, o coração batendo acelerado, uma sensação de pavor que nunca havia experimentado antes. Quando cheguei, já era tarde demais. Miguel não sobreviveu ao acidente. A dor de perder Miguel foi profunda. Depois de tudo o que passamos juntos, eu não sabia como lidar com a perda dele. Ele havia sido parte da minha vida por tanto tempo que, sem ele, parecia que uma parte de mim havia sido arrancada. Nos meses que se seguiram, o vazio foi meu companheiro constante. Eu e João tentávamos encontrar uma maneira de lidar com a perda, mas, por mais que tentássemos, a falta de Miguel se fazia presente em cada canto da casa. João, agora com mais de 20 anos, era um homem forte, mas, assim como eu, sentia a dor da perda. A cada dia, tentávamos nos acostumar com a ausência de Miguel, mas isso parecia impossível. Eu me vi, pela primeira vez em muitos anos, sozinha. Eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto, mas a morte de Miguel me fez refletir profundamente sobre minha vida, sobre minhas escolhas e, principalmente, sobre o que eu queria para o futuro. Com João crescido e seguindo seu próprio caminho, a casa parecia maior, mais silenciosa, e eu não sabia o que fazer com essa solidão. E então veio a pergunta que não queria me fazer. Seria hora de seguir em frente? Eu, que sempre vivi minha vida para meu filho e para Miguel, agora me via diante de um novo desafio. A ideia de abrir meu coração para outra pessoa nunca me pareceu certa. Eu não sentia que queria trazer alguém para dentro de casa. Mesmo que João estivesse grande e já tivesse sua própria vida, a casa ainda era minha, e eu não queria que ninguém mais ocupasse o espaço que Miguel deixou. A vida comigo mesma parecia mais tranquila, mais completa do que antes. Eu não tinha mais energia para recomeçar. Miguel havia sido o meu parceiro, a pessoa com quem eu construí tudo, e sem ele, a ideia de começar de novo me parecia impossível. Eu não sabia se encontraria alguém que me desse a mesma paz que ele me proporcionou, e mesmo com a dor da perda, decidi que, por ora, minha vida seria apenas minha. João já estava construindo sua vida, e eu sentia que a minha jornada havia sido completada. Eu não queria mais dividir minha casa com ninguém. Não sentia que isso fosse necessário. A vida com Miguel, apesar dos altos e baixos, me ensinou que a felicidade não precisa ser compartilhada com outra pessoa. Eu tinha tudo o que precisava em mim mesma, e por mais difícil que fosse aceitar, eu estava pronta para viver de uma maneira diferente. A solidão, embora dolorosa, não era mais algo a ser temido. Quando olhei para João, agora com a vida feita, com seus próprios desafios, eu soube que ele tinha tudo o que precisava para seguir em frente. Ele tinha se tornado o homem que eu sempre sonhei que fosse, e isso me dava uma paz profunda. A dor de perder Miguel nunca seria esquecida, mas de alguma forma eu sabia que minha história já estava completa. Não mais um marido, não mais a necessidade de preencher o vazio. Eu havia vivido, amei, e agora era hora de aprender a viver com as memórias, sem precisar buscar mais nada. Capítulo 10. O retorno às raízes. Os anos haviam passado de forma silenciosa, e depois da perda de Miguel, eu tentava encontrar meu caminho em um mundo sem ele. João, agora adulto, já havia seguido seu próprio caminho, e eu, finalmente, comecei a me acostumar com a tranquilidade da minha vida sozinha. Mas, como sempre, a vida tinha algo mais reservado para mim. Um dia, enquanto organizava algumas coisas na casa, um envelope inesperado chegou. A caligrafia no papel era familiar, mas ao mesmo tempo parecia distante, como uma lembrança que eu tentava apagar da minha mente. Quando abri a carta, as palavras me cortaram como uma faca afiada. Helena, sua mãe e eu estamos doentes. A nossa saúde piorou muito, e se você puder, precisamos de sua ajuda.
Você é nossa filha e sabemos que falhamos com você, mas agora, mais do que nunca, precisamos que você esteja conosco. Com todo o peso do passado, pedimos que venha nos ajudar. Assinado, seus pais. A carta me deixou em choque. As palavras eram simples, mas carregavam tanto peso. Eu sabia que meus pais estavam envelhecendo, mas nunca imaginei que chegaria a este ponto. O passado, com todas as mágoas e rejeições, foi trazido de volta com uma intensidade que eu não podia ignorar. Como deveria reagir? Como poderia voltar para aquele lugar que me causou tanto sofrimento? Por mais que eu tivesse feito escolhas que me afastaram deles, por mais que o abandono e a dor tivessem me marcado, uma parte de mim sabia o que era certo. Eles eram meus pais. E agora, estavam pedindo minha ajuda. Não importava o quanto me tivessem rejeitado no passado, eu não poderia deixá-los sozinhos na velhice e na doença. O que quer que tivesse acontecido entre nós, eu não podia simplesmente ignorar a responsabilidade que carregava. No momento em que terminei de ler a carta, algo dentro de mim se aquietou. Eu sabia o que precisava fazer, mesmo que não fosse fácil. A dor do passado não desapareceria, mas o que importava agora era o presente. Eu não queria que o tempo me fizesse perder a oportunidade de corrigir o que podia, de curar as feridas que o orgulho e a raiva haviam deixado. Fui até a roça, sozinha, sem saber o que esperar. A casa onde passei minha infância parecia mais distante do que nunca. Quando cheguei, meus pais estavam em condições ainda piores do que eu imaginava. Minha mãe, com seu semblante cansado e pálido, estava deitada na cama. E meu pai, agora frágil e debilitado, não conseguiu se levantar quando me viu. Eles estavam velhos, doentes e, de alguma forma, mais vulneráveis do que eu jamais os tinha visto. Minha mãe, com a voz fraca, olhou para mim e, pela primeira vez, não havia raiva em seus olhos, apenas uma tristeza que eu não sabia como lidar. Filha, você voltou, depois de tudo o que aconteceu, ela disse, sua voz cheia de arrependimento. Não havia mais acusações, apenas um pedido silencioso de perdão, algo que nunca ela foi capaz de expressar em palavras antes. Eu me aproximei dela, sem saber o que dizer, mas a verdade é que as palavras não eram necessárias. Eu a abracei, não com raiva, mas com a aceitação de que, mesmo depois de tudo, ela era minha mãe. E o que mais importava agora era o que eu faria a partir daquele momento. Meu pai, com dificuldades para falar, apenas me olhou com os olhos marejados e, de forma quase imperceptível, levantou uma mão trêmula, como se quisesse me pedir desculpas pela dor que causou. Eu o segurei, e naquele momento algo dentro de mim se curou. Não era o perdão que eu tinha esperado, mas mesmo assim, algo ali parecia ter se resolvido. Nos dias que se seguiram, cuidei de meus pais, fazendo o que podia para garantir que estivessem confortáveis e cuidados. A casa estava envelhecida e cheia de memórias dolorosas, mas agora eu via tudo de uma forma diferente. O passado já não me controlava. Eu tinha que me concentrar no que estava diante de mim. Eles eram meus pais, e meu dever era ajudá-los, não importa o que tivesse acontecido antes. A carta foi a chave para que eu voltasse, para que eu enfrentasse tudo o que havia ficado para trás. Eu não sabia por quanto tempo ficaria ali, mas sabia que não poderia deixá-los sozinhos. O passado poderia ter me marcado, mas o presente, o momento em que eu estava agora, era o que eu podia controlar. E por mais difícil que fosse, eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Capítulo 11. O tempo que cura. Eu fiquei na roça com meus pais por mais 1 ano e meio. Durante esse tempo, as coisas foram difíceis, mas eu sabia que era o que precisava ser feito. O peso do passado não desapareceu, mas o amor e o dever que eu sentia por eles eram mais fortes. Eles haviam me rejeitado quando eu mais precisei, mas quando a doença e a velhice os alcançaram, fui eu quem estava lá para cuidar deles, para honrar o que significava ser filha, mesmo que durante toda a minha vida eles não tivessem me mostrado o mesmo. Nos primeiros meses, minha mãe me olhava com um olhar vazio, como se lembrasse de tudo o que havia feito,
mas não soubesse como pedir desculpas. Ela sempre me dizia em sussurros: "Perdão, filha." Não eram palavras grandiosas, mas para mim eram suficientes. O fato de ela me procurar quando mais precisou, de me chamar para estar ao seu lado, já era um gesto de arrependimento silencioso. Meu pai, mais doente e frágil a cada dia, foi a última pessoa a pedir perdão, mas ele fez isso da maneira dele. Quando me viu cuidando dele com tanta paciência, quando suas forças estavam se esgotando, ele disse apenas: "Eu falhei, filha, mas você está aqui agora, e isso é tudo o que importa." Eu o segurei, com a certeza de que, no fundo, ele sabia que, apesar de todas as dificuldades, ele nunca havia perdido totalmente o meu coração. Foi 1 ano e meio de cuidado, de paciência, de talvez encontrar uma forma de perdoar sem palavras, mas com ações. Mesmo com o abandono que vivi, eu não hesitei em cuidar de meus pais, porque no fim eu sabia que a vida era feita dessas escolhas. E por mais difícil que fosse, a decisão de ser filha e honrar esse papel foi o que me trouxe a paz que eu tanto procurava. Quando ambos faleceram, algo dentro de mim se quebrou, mas ao mesmo tempo eu me senti mais forte do que nunca. Eu sabia que fiz o que era certo. O peso do arrependimento e das mágoas foi substituído pela gratidão do dever cumprido. Eu cuidei deles até o fim, mesmo quando, no início, eu fui a rejeitada, a invisível. Agora, com eles partindo, eu sabia que, ao contrário do que eles fizeram comigo, eu nunca deixaria ninguém para trás. A dor da perda não foi pequena, mas o tempo, como sempre, me ensinou a lidar com ela. Depois de tanto sofrimento, a vida seguiu, e eu continuei meu caminho viúva, mas com o coração leve. A solidão foi uma companheira constante, mas em minha própria companhia, encontrei uma paz que nunca tinha experimentado antes. Não procurei mais ninguém para preencher o vazio que Miguel deixou, porque aprendi que a verdadeira paz vem de dentro. E foi assim que passei os anos, cuidando de mim mesma e de João, que agora estava casado e com sua própria família. Hoje, já tenho um neto, o Robson, filho de João, e ele é a alegria da minha vida. Robson tem uma energia que me lembra a infância de seu pai. Ele é um jovem cheio de sonhos, com o mundo inteiro pela frente. Mas o que me toca mais profundamente é a minha bisneta Júlia, uma menina doce, cheia de curiosidade, que trouxe luz para os meus dias mais sombrios. A pequena Júlia é o símbolo da continuidade, da esperança e da renovação. Ela não conhece todas as dificuldades que eu passei, mas eu espero que ela cresça em um mundo melhor, sem as sombras do meu passado. Hoje, posso olhar para trás e ver que, apesar de todas as dificuldades, eu consegui viver uma vida cheia de amor, de lutas e de superações. Meus pais já não estão mais aqui, mas eu honrei a minha história, mesmo que ela tenha começado com tanto sofrimento. Agora, eu sou avó, bisavó, e ao olhar para Robson e Júlia, sinto uma paz imensa. Eles são o reflexo de uma geração nova, sem os erros do passado, prontos para construir algo melhor. O tempo cura, e eu aprendi a viver com as memórias, sem deixar que elas me paralisem. Eu sou dona da minha história, e agora, com o amor da minha família, sinto que finalmente encontrei meu lugar. Mesmo viúva, mesmo depois de tanto sofrimento, a vida me deu mais do que eu poderia esperar. A chance de ver meus filhos crescerem e, agora, de acompanhar a nova geração florescer. E você, já passou por uma situação parecida? Como lida com o perdão e com as escolhas difíceis da vida? Quero saber a sua história. Deixe nos comentários o que você pensa sobre tudo o que compartilhei aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E se você se emocionou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Vamos conversar. A sua opinião é muito importante para mim. Até o próximo vídeo.